Jesus, esse é o programa Compromisso com a Palavra. Seja bem-vindo aqui através do seu WhatsApp que você entrou no 719-8646-7003. Está no nosso Facebook, YouTube. Está no nosso Facebook, YouTube e também na TikTok e também através do rádio 90,7 FM. Nossa, para ouvir, nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 46 até o versículo 57. Capítulo 11, versículo de número 46 até o versículo de número 57. Bloco Sergipano, pessoa em bloco, pessoa bloco Sergipano, a partir de R$ 4,699,99, diretamente na fábrica Itabaianinha, Sergipe, cidade dos anões, cidade dos blocos, cidade abençoada por Deus. Um abraço a todos os motoristas de caminhões, todos os ajudantes, todos os donos de fábricas, todos os vendedores, todos os amigos. Um abraço especial ao meu amigo Júnior, perna curta, meu amigo Alberto, meu amigo Chapa Augusto, ali do Espetinho, da cidade de Itabaianinha, Sergipe, ali em frente ao Bradesco. Um abraço no coração, cheiro no coração do meu amigo Chapa Augusto. Um abraço a todos os clientes da Bloco Sergipano, um abraço a todos da Assembleia de Deus Água Viva, ali no Sol Nascente. Um abraço a todos os amigos do TikTok que estão adentrando aí na nossa programação ao vivo. Vamos abrir a nossa Bíblia. Um abraço a todos da Pitanguinha que estão ouvindo aí nossa programação ao vivo também. Capítulo 11, versículo de número 46 até o versículo 57. Diz assim o nosso texto sagrado: os fariseus formam um conselho para matar Jesus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Olha só. Alguns deles disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, por toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas profetizou que ele devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para a cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Buscaram, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem, para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, revela-nos a tua vontade através da tua palavra e faz um milagre em nós, porque teu poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém.
Graças a Deus. Queridos e queridas, nós vemos aqui algo que está para acontecer, que vai mudar a história do planeta Terra, que é a morte sacrificial de Jesus Cristo. A morte substitutível de Jesus Cristo. Sacrificial porque ele era o perfeito sacrifício para redimir-nos de todos os nossos pecados. Era o único que poderia mudar a nação, transformar as pessoas a partir dele e antes também dele em novas criaturas. Antes dele, porque os que estavam cativos no cativeiro seriam libertos, que foram julgados pela lei, ou que serão julgados pela lei. E os que alcançaram a partir de Cristo, da sua morte e ressurreição, a salvação, alcançaram mudança e transformação através do arrependimento e perdão de Cristo. Somente ele poderia ser uma junção de deidade, 100% homem e 100% Deus, que é chamado também de união hipostátase. É a união de Deus com o homem e do homem com Deus, sendo ele não 50% homem, 50% Deus, mas sim 100% homem e 100% Deus. Jesus aqui está marcado na hora de Deus para ser entregue àqueles que estão cobiçando a sua carne, que estão desejando que ele seja expulso do meio da nação, porque ele estava sendo uma ameaça para aqueles que queriam estar nos privilégios e poderes. Nós vamos descobrir aqui qual foi o real motivo da morte do Senhor Jesus. Nós vamos descobrir aqui nesse texto qual foi o real sentido, a interpretação precipitada que estes homens maus aqui, os judeus e líderes religiosos, concluíram acerca de Jesus. Foi através de más interpretações, através de más conclusões, que eles chegaram à conclusão, chegaram a um pleno entendimento de que deveriam se livrar de Jesus, negar Jesus, se livrar de uma vez por toda desse cara que causava ameaças aos poderes dos pastores daquela época. Nós vamos ver aqui no versículo 46, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Um dos fariseus foram contar, e vocês vão perceber aqui que milagres não têm um teor de libertação de almas. O milagre, ele não tem o poder de libertar o pecador dos seus pecados. Por maior que seja o milagre, por maior que seja o prodígio, o sinal, a maravilha, ele não tem condições de libertar o pecador das suas iniquidades, das suas prisões, porque para alguns o milagre e o sinal era algo que confirmava o que Jesus falava, mas para outros, quando o milagre acontecia, era motivo de se sentir ameaçado por causa daquele sinal, daquele prodígio. Se milagre salvasse a todos, por causa daquilo que eles viram, se fosse apenas por provas contundentes que salvasse as pessoas, nesse momento que Lázaro foi ressuscitado, no capítulo 11 do Evangelho de João, todas as pessoas passariam a acreditar em Jesus como o Messias, o Salvador, o Cristo. Mas para alguns fora motivo de procurar matá-lo. E além do mais, como se não bastasse, matar a Jesus e matar a Lázaro também,
porque Lázaro era um testemunho vivo. Onde Lázaro chegava, Lázaro contava para as pessoas o grande milagre que Jesus havia feito. E Lázaro talvez até contava o que viu lá na eternidade, lá no seio de Abraão. Chegou talvez contando, vazando todas as informações, todos os arquivos do que é a eternidade. Então muitos estavam acreditando por causa daquele sinal, enquanto outros estavam se sentindo ameaçados. A pergunta que quero vos fazer nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo, é: quando os sinais de Cristo são exercidos na terra através de curas, milagres, sinais e prodígios, o que significa para você esses sinais? Quando você vê uma cura divina acontecer na vida de uma pessoa sua próxima, o que significa para você esse sinal? Uma ameaça? Uma ameaça de você perder os seus privilégios? Uma ameaça contra a sua pecaminosidade, contra aquilo que você mais gosta, porque você se sente ameaçado, porque são provas contundentes de que realmente os crentes, que o que eles pregam está correto, do que eles falam está certo, do que sua mãe ensina através da Bíblia, seu pai e seus avós ensinam, o seu vizinho ensina, o pastor ensina, está certo, e você não quer dar o braço a torcer. O que significa para você? Para alguns poucos, isto lhes confirma as palavras de Cristo Jesus, mas para outros é apenas uma ameaça, e uma ameaça severa a ponto dessa pessoa querer até fechar uma igreja, destituir um crente de lugar, mudar, perseguir um evangélico, perseguir um ponto de pregação, perseguir um missionário, porque esses milagres eles se tornam ameaçadores para algumas pessoas. E nós vamos perceber aqui que muitas das vezes a gente quer que aconteça grandes milagres no culto. Eu já fui assim. Se eu não ver, eu não acredito. Se eu não tocar, eu não vou acreditar, como Tomé. Tomé era um crente que buscava uma verdade científica. Ele não tinha uma dúvida, muitas das vezes uma dúvida séria. Quem tem uma dúvida séria, ele se aproxima para perguntar ao mestre, dizendo: Senhor Jesus, nos explica acerca da parábola que fora nos falada, porque não estamos entendendo. Mas no coração de Tomé existia um ceticismo, uma dúvida cética, uma dúvida que sempre estava permanecendo no seu coração, porque ele só acreditava se vesse. Jesus disse: bem-aventurado são aqueles que acreditam sem ver, Tomé. Você está acreditando porque viu, mas bem-aventurado aqueles que conseguem ver o que não conseguem ver. Aí é onde está o mistério, aí é onde está o segredo de servir a Deus. É você crer sem ver. Muita gente ela quer ver a manifestação de Deus e aí se apega a objetos, se apega a amuletos, a objetos sagrados, a imagens de escultura, a coisas, lencinhos, fitas, óleos, objetos sagrados, e passa a usar esses objetos como se fosse objetos de cura, objetos de amuleto, e se apega a essas coisas como se fosse o próprio Deus. E Deus, ele não quer que você se apegue a coisas para se aproximar a ele, porque Jesus disse: eu sou, meu Pai, Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo de número 14 ou 24, salve a minha convicção. Vou abrir a Bíblia aqui para você conferir comigo. João capítulo 4, versículo de número 14. Deixa eu ver o que é que diz aqui. Mas aquele que beber d'água que eu lhe der, não é esse, eu quero o 24. Deus é Espírito,
E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então não se precisa de amuleto para se aproximar de Deus. Não se necessita de coisas para você se chegar a Deus. Os fariseus aqui, eles não queriam aceitar Jesus porque Jesus era uma ameaça às suas vidas de privilégio, aos seus confortos e sossegos espirituais que eles estavam vivendo. Eles estavam com medo dos romanos. O que é que impede, meu amigo e minha amiga, de você receber Jesus, de você aceitar Jesus? São os seus amigos? É o medo dos ataques dos romanos? É o medo de perder a libertinagem, a liberdade de poder fazer coisas que você sabe que te prejudicam, mas que são gostosas? O que é que te impede de receber Jesus como seu Salvador? Você sabe que os cristãos, eles estão pregando a verdade, mas você sempre cria um argumento de incredulidade, ao invés de ter uma pergunta sábia, uma pergunta séria para fazer acerca do reino de Deus. Você tira suas próprias conclusões precipitadas, porque o seu coração está dominado pela incredulidade. É normal se ter dúvidas sobre Deus, mas incredulidade faz com que a pessoa diga: eu não quero saber, nem quero saber e tenho raiva de quem sabe, e nem sei. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. É assim que agem as pessoas incrédulas. Era assim que os fariseus estavam agindo. Eles não queriam saber de Jesus de jeito nenhum. Eles não queriam saber, por mais que Jesus pregasse, por mais que Jesus ensinasse, por mais que Jesus operasse grandes sinais e prodígios, isso não adiantava nada para eles. Eles se sentiam ameaçados com os sinais e prodígios que Jesus operava. Versículo de número 47, depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Eles se sentiam apavorados, ameaçados, porque os milagres de Jesus eram extraordinários. E isso causava-lhes espanto e não admiração, mas sim medo e insegurança. Diante dos milagres de Jesus, diante das palavras de Jesus, o que você sente no coração? Vontade de se arrepender ou vontade de se livrar de Jesus? Isso aqui é muito sério, essa revelação é muito séria, porque quem não quer se aproximar de Jesus para o aceitar, deseja ardentemente se ausentar de Jesus, deseja que Jesus se afaste dele. Olha só que perigo, isso é muito preocupante, porque quantas pessoas nossos parentes, estão se afastando de Deus, de Jesus, todos os dias, negando o seu nome, procurando se livrar dele de alguma forma, se livrar de Jesus. Meu amigo, não vai adiantar você querer se livrar de Jesus e no dia do juízo final você clamar o nome dele, porque não vai adiantar. Assim como o rico lá no inferno, no Hades, ele gritou, dizendo: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e me refresque com a gota da água na minha língua, que estou atormentado nestas chamas. Não vai adiantar depois você querer se aproximar do Cristo, quando agora na realidade você está tentando se livrar dele, tentando se livrar do mestre. Então tem muita gente que está nessa situação, tentando se livrar de Jesus. Se livrar de Jesus significa negar a Jesus. Negar, vender a Jesus por 30 moedas de prata. Querer matar a Jesus. O homem rico, ele negou a Jesus em vida. Ele negou os mandamentos da lei de Deus, da palavra de Deus, o amor ao próximo. E não adiantou mais depois, lá no Hades, ele pedir
por clemência. Ainda que ele tivesse boas intenções lá no Hades, que ele disse: avisa meus 5 irmãos, para que eles não venham para este lugar, porque eu estou atormentado aqui. Vejam só que até no inferno as pessoas terão boas intenções, intenções espirituais. Eu sou uma pessoa espiritual, tenho boas intenções, eu tenho um coração bom, e Deus quer o coração. E por que Deus não salvou aquele homem que estava em prantos, em agonia, em gritos, em desespero lá no Hades? Quando ele disse: salva os meus irmãos aí, manda avisar. Olha só que boa intenção, mas não vai adiantar ter boa intenção quando o seu coração está satanizado, cheio de ódio de Jesus. Você não quer saber de ouvir a palavra de Jesus. Você não quer saber da libertação através de Jesus. Pode mostrar os sinais que for. Para quem não quer aceitar a palavra, não vai adiantar provas contundentes. E quem liberta não são os milagres. Quem liberta o ser humano é a palavra. Quem fez Lázaro ressuscitar não foi o milagre, mas sim a palavra de Jesus. Quem ouve a palavra do Senhor Jesus ressuscita. Quem ouve a palavra do Senhor Jesus se transforma. É pelo intermédio da palavra que há libertação e cura. É por intermédio do poder dessa palavra que há transformação nas vidas das pessoas. Então mais vale a palavra de Cristo do que sinais e prodígios e maravilhas. Porque para quem não quer aceitar, não adianta. Porque quem quer aceitar Jesus, mesmo ela não vendo sinais nenhum, ela crê. Porque ela crê sem ver. E Jesus disse: bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Sem ver. Não precisa ver para crer. O milagre de Jesus acontece pelo poder da palavra. A palavra está dizendo: eu sou o que te liberta, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você não crê nessa palavra, você está com o coração com incredulidade. Mas se você tem dúvida, significa que você quer descobrir, você quer aprender, e que a sua dúvida seja uma dúvida séria, uma dúvida para aceitar a Cristo, que mesmo que você não tenha todas as respostas, você tenha certeza, pela sua fé, que Deus te responderá futuramente. O que Ele faz agora você não entende, Ele diz: não se preocupa, porque breve, no futuro, você entenderá tudo o que faço agora. Os fariseus e líderes grandes, versículo 48 diz: se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão nosso lugar e a nação. Os romanos aqui simboliza quem? Aquelas pessoas que você depende delas. Aquelas coisas que você é alienada a elas. É as paixões desse mundo. São os governos desse mundo. São as roupas desse mundo que você se apega. São os amigos, as suas amigas, o seu emprego, o seu patrão, o seu líder religioso. Você teme alguém, a algo. Por isso que você ainda não recebeu a Jesus como seu único suficiente Salvador. Você até sabe que os milagres são verdadeiros. Você até sabe que os prodígios acontecem, que as palavras de Deus são verdadeiras, mas você não aceita, porque você deixou que a incredulidade dominasse o seu coração. Você tem medo dos romanos. Está entendendo? Os romanos é tudo aquilo. São todos aqueles que te ameaçam de tirar a tua paz se você, por um acaso, aceitar esse Jesus. Se você, por um acaso, virar as costas pelos romanos, eles tirar-te-ão os privilégios. Eles tirar-te-ão as tuas benevolências, e você teme mais aos romanos do que ao próprio Jesus. Por isso que você ainda não aceitou.
Por isso que você está procurando eliminar esse Jesus. Por isso que você não vai mais para a igreja. Por isso que você não lê mais a Bíblia. Porque você quer se livrar de Jesus. Jesus é uma ameaça para você diante do que os romanos podem te oferecer. Jesus está sendo morto, assassinado todos os dias por você. Pense nisso, meu amigo. Pense nisso, minha senhora. Essa mensagem ela vem do céu nessa noite, dizendo o seguinte: aquele que não aceita o Cristo, o testemunho do verdadeiro Jesus, Salvador do mundo, o rejeita e o mata. Procura eliminá-lo, procura fugir da sua aparência ou fazer com que ele fuja da sua presença. Nessa noite, você deseja aceitar Jesus ou deseja eliminá-lo da sua frente? Não vai adiantar depois você clamar, dizer: socorro, eu tenho boas intenções, eu estou aqui no Hades, ajuda os meus irmãos lá, eu sou uma pessoa caridosa. Não vai adiantar mais. Judas também era a pessoa que tinha caridades, ele traiu a Jesus com um ato de caridade, um ato de amor que foi um beijo. Judas recebeu de Deus, de Jesus na ceia, o último presente que foi um pão molhado. E ele retribuiu Jesus com um beijo sarcástico, diabólico, sendo um beijo um ato sagrado e santo. Era chamado de ósculo santo. Não vai adiantar você ter boas intenções, dizer que é uma pessoa solidária, um jovem que obedece pai e mãe, um homem que obedece às leis, que paga suas contas em dias. Suas intenções são boas, mas estão vindas do inferno para te enganar, se afastar de Jesus e só clamar na hora da dor, na hora da aflição. Tem muitas pessoas que vão clamar a Jesus na hora da dor, na hora da aflição, não serão ouvidas, porque os seus clamores serão apenas da boca para fora, e Deus, conhecendo suas intimidades, sabe que aquela bondade vem do inferno. Não é uma conversão, é um convencimento. Jesus não vai aceitar os convencidos, e sim apenas os convertidos. Assim disse Jesus a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no meu reino. Nós vemos aqui algo parecido acontecendo agora, no capítulo 11, do versículo 49, 48, onde os fariseus não querem nascer de novo, eles querem se afastar de Jesus, eles querem eliminar a Jesus. Nicodemos, ele tem uma dúvida e vai até Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João e vai perguntar a Jesus, sabendo ele que Jesus era mestre vindo de Deus, porque ninguém sabia, ninguém fazia, melhor dizendo, aqueles sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Nicodemos estava convencido de que Jesus era um grande homem de Deus, mas não estava convertido de dentro para fora ainda. Nicodemos vai se converter depois, aparece defendendo o Evangelho, defendendo Cristo, no capítulo 7, no versículo 51 do Evangelho de João, quando ele disse: não nos diz a lei que podemos apenas julgar um homem quando o ouvimos, devemos ouvi-lo antes. Nicodemos defende a Cristo, aparece como um defensor de Cristo. Então, meu amigo, se você não defende a Cristo em público, você se torna um fariseu hipócrita, alguém que deseja a morte de Jesus, deseja eliminá-lo. Quando alguém fala de Jesus para você, você vira a cara, você diz: eu estou com pressa, agora não, eu estou com a panela no fogo, eu estou com isso, estou aquilo. A sua vida vive numa correria intensa, você elimina Jesus todos os dias, mas Jesus está lhe chamando, dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha só, no versículo 49, Caifás, que era um dos sumos sacerdotes naquele ano, disse: vós nada sabeis. Disse para os grandes líderes ali naquela mesa redonda, aonde num grande tribunal, numa reunião, eles estavam maquinando como matar Jesus, porque eles se sentiam ameaçados, porque pensavam que Jesus poderia fazer com que os romanos lhe tirassem o poder. Caifás diz: vocês nada sabem.
E é verdade, nada sabe uma pessoa que nega o nome de Jesus. Nada sabe uma pessoa apenas que vive apenas de aparência, tem o nome de Jesus no carro, tem um símbolo no vidro do carro, anda com um crucifixo ou faz-o pelo sinal, né, como sinal de um cristão, mas não sabe ainda o que significa Jesus. Mata-o todo dia com suas práticas de pecado, com seus atos de abominações diante de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: as obras que nos afastam de Deus, as obras da carne são conhecidas, quais são? Prostituição. Você não consegue ter comunhão com Deus porque você se deixa dominar pelos seus olhos. E Jesus, uma certa feita, disse: se o teu olho direito te faz pecar, melhor que arranque-o, porque é melhor entrar no céu faltando um olho do que entrar no inferno com os dois olhos. Prostituição, lascívia, quer falar palavrões, xingamento, impureza, ironia, iras, pelejas, dissensões, facções, coisas semelhantes a estas. São essas obras da carne que nos afastam de Deus, que nós muitas das vezes buscamos essas coisas e queremos nos afastar de Cristo, queremos eliminá-lo porque os romanos irão nos perseguir. Quanta gente está negando Jesus por causa de pai e mãe, por causa de irmãos, de filhos, de parentes. Jesus disse: aquele que quiser fazer a vontade dos seus pais, dos seus parentes e não quiser a mim, eu rejeitarei. Ele diz que mais bem-aventurado aquele que deixar pai, mãe, irmãos, qualquer que não deixar amor de pai, mãe, irmãos, amigos, parentes, de romanos, por amor eterna. Ele diz que aquele que não conseguir abandonar as coisas desse mundo não consegue ser um filho dele. Vejam bem, meus amigos, nessa noite Deus está falando com vocês. Será que você é como um desses líderes que tinha medo de perder os privilégios? Jesus, a certa feita, aqui no Evangelho de João, ele disse: todo aquele que quiser ganhar a sua vida por amor, que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tem muita gente que prefere ganhar a vida desse mundo e perder a Cristo. Tem muita gente que está apegada às coisas desse mundo, esquece-se de Cristo e elimina Cristo. Olha, irmão, eu não desejo que Cristo seja eliminado. E por que você elimina-o todos os dias? Por que você não lê mais a Bíblia? Por que você abandonou Jesus? Porque você tem medo dos romanos. Você teme o que os romanos podem te fazer. Você teme as possibilidades de curtições que você tem, porque se você negá-las e aceitar esse Cristo, esse Jesus, você vai ser ridicularizado pelos romanos, os romanos dos pecados, romanos que te dominam psicologicamente, emocionalmente, que te alienam espiritualmente. Eles conseguem exercer forças opressoras ocultas sobre a sua vida, porque você está dominado pelo poder de Roma, pelo poder das trevas, pelo poder do pecado. Mas nessa noite, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça está te alcançando nesta hora. Aleluias! Alabaço de curvalas, o poder da palavra. O poder da palavra está alcançando o mais vil pecador nessa noite. Não se preocupa, porque Jesus pode derrubar todos esses romanos. Jesus pode destruir todos esses romanos que te faz pensar que não consegue viver sem eles. Esses romanos dos vícios, você vai ser liberto hoje pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Seja liberto desse poder de Roma que te oprime e te faz usar drogas.
Seja liberto desse poder de Roma que te faz ser oprimido pelo poder da cachaça. Esse poder de Roma está caindo por terra agora, porque Jesus está chegando com o poder da palavra. A incredulidade está saindo por terra. O Lázaro que estava morto na sua vida começa a ressurgir, porque chegou aquele que é o Logos, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que fez crescer o sapato nos pés das crianças quando elas andavam pelo deserto, e os seus pés cresciam juntamente com sandálias. É aquele que abriu os céus e colocou uma coluna de fogo à noite para iluminar o povo da escuridão do deserto. É aquele que colocou uma nuvem de dia e colocou o povo debaixo dessa nuvem para que o sol não lhes esquentasse, mostrando que ele é cuidadoso para com a vida dos seus. Ele não te tira do Egito para te deixar o Egito te dominar. Ele não te tirará do poder de Roma para Roma tirar os seus privilégios espirituais. Jesus disse: não tema o homem que pode matar a carne, mas antes temei aquele que pode lançar a vossa alma no inferno. Tema esse que está te dando possibilidade de ser resgatada do poder de Roma nesta hora. Alabacanda, Alabachúria de Lavastévia. Eu vejo o operar de Deus nessa hora, na sua vida, na sua casa, nas tuas finanças. Você que tem medo do seu patrão, de confessar Jesus como seu Senhor, tem medo do chefe da boca, tem medo do não sei quem, você tem medo do diabo, tem medo de tudo, por isso que você tem eliminado Jesus da sua vida. Mas Deus nessa noite está te levantando, está colocando você no alto retiro, porque você está conhecendo o nome de Jesus Cristo. Não tenha medo de negar Roma para aceitar o Senhor Jesus. Não tenha medo, porque os romanos nada podem contra a sua alma. Eles te ameaçam, eles gritam, eles rosnam, arranjam os dentes, se multiplicam como os fios de cabelo da sua cabeça. Mas o Senhor Jesus, Ele te dá a vitória, te garante a vitória. Ele te faz ter nojo da droga, nojo da cocaína, nojo do crack, nojo do LSD, nojo do Rupinol, nojo desse vício maligno que você se encontra. Nojo de coisas que te levam à destruição e à derrota. Meu amigo, minha amiga, se esse negócio está te levando à destruição e à derrota, pode ser até um trabalho demais, trabalhando excessivamente, trabalhando feito um bicho. Você tem medo de não ter dinheiro para comprar a sua feira no final de semana ou no final do mês. Você tem medo da sua carteira ficar vazia. Se entrega ao Senhor Jesus, porque Roma não tem poder contra a sua vida. O Senhor é provedor de pão. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquilo que o homem não consegue fazer por você, sou eu que faço. Você já trabalhou tanto condenadamente e não consegue ter tudo o que você quer. Eu quero te dizer: entregue a sua vida àquele que é tudo, aquele que tem todo o poder, que diz: eu sou a água da vida, eu sou o teu alimento, eu sou o que te sustenta. O grande Jesus, que Ele é o eu sou. O próprio Deus, o Deus que se manifestou aos homens visivelmente, com poder e grande glória, sendo a graça do unigênito do Pai, a glória, o resumo de todos os atributos de Deus, estava em Cristo Jesus. E no entanto os homens o negaram, o quiseram eliminar, fizeram reuniões para eliminar Jesus, só porque tinham medo dos romanos. O sumo sacerdote diz: vós nada sabeis. Você que insiste em negar o nome de Jesus, você nada sabe, meu amigo. Você está tão longe. Você se encontra tão longe dessa realidade do que é Jesus. Às vezes a gente ouve muito falar do que é Jesus, mas a gente não sabe. O sumo sacerdote aqui era um cara incrédulo, mas Deus usou, assim como já tinha usado uma jumenta. Deus usa quem Ele quer, na hora que quer. Ele usou esse sumo sacerdote, mesmo sendo um homem pecador, um homem atribulado, cheio de amor pelo dinheiro. Deus usou e Ele disse: vocês não sabem de nada.
Vocês não consideram que convém que um homem morra pelo povo e que pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Essa morte de Jesus não seria uma morte de vitimato. Jesus não foi vitimado pelo Império Romano. Jesus era mais forte e é mais forte do que todo e qualquer império. Mas Jesus tinha que se entregar porque era projeto do Pai fazer com que o seu Filho fosse entregue para lavar e remir os pecados de toda a raça humana através da sua purificação. Através do poder de Jesus Cristo, sendo homem e sendo Deus, união hipostátase, que era 100% homem e 100% Deus. Jesus, sendo Deus, não supôs ser igual a Deus, antes se fez servo e foi servo obediente até a morte, morte de cruz. Sacrifício substitutível, era para eu e você pagarmos por nossos erros. E no entanto ele pagou, foi voluntariamente até o Calvário e gritou que amava a todos, dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus está aqui pertinho da sua morte. Jesus está pertinho, mas ele não é dessa vez ainda que ele vai. Versículo 52, e não somente pela nação, mas também para reunir o corpo dos filhos de Deus que andavam dispersos desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus. Eu vejo aqui o seguinte, um grande exemplo, porque tem gente que quando está passando perseguição, ao invés de sair para a cidade de oração, que é a cidade de Efraim, e se juntar junto com seus discípulos, ao invés da pessoa ir para a igreja onde estão os discípulos de Cristo, para ela esquentar mais a sua fé, ela vai para um bar, ela vai para um brega, ela vai para uma balada, ela vai para um paredão, ela vai para um prostíbulo, ela vai para uma boca de fumo, ao invés dela ir buscar Jesus em outra cidade, em outro lugar, no lugar espiritual onde estão os discípulos, onde estão os apóstolos, onde estão os pastores, onde estão os profetas, onde estão os evangelistas, onde estão os mestres, elas vão para os lugares onde os romanos estão. Elas preferem estar perto dos romanos, daqueles que lhes pagam até o seu salário, que elas dependem para sobreviver desses romanos. Prefere estar do lado dos demônios do que do lado do Senhor Jesus. Pessoas que têm medo de aceitar Jesus porque servem a Exus, a orixás, a caboclos, a guias. Pessoas que têm medo de aceitar Jesus porque os seus parentes são católicos, porque foram criadas na religião católica e têm vergonha de aparecer defendendo a causa de Cristo Jesus. Pessoas que têm medo do que Roma pode lhes fazer e não aceitam o dono da vida. É incrível isso. Você já não parou para se perguntar por que as pessoas tanto negam a Jesus? Se Jesus é tão bom? É porque a força alienadora, psicológica, oculta de Roma consegue colocar um cabresto sobre a mente dessa pessoa, sobre os pés dessa pessoa e deixá-la presa, sem escolha. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e encontrará pastagens. O que me chama a atenção aqui nesse texto, onde Jesus diz que ele é o bom pastor, é que ele diz que ele é a porta. E nessa porta você entra e sai. Na porta do mundo você entra e fica preso. Na porta dos romanos você entra e fica preso. Preso pelos vícios, preso pelas maldições, preso pelos romanos. Você não pode fazer nada sem autorização dos demônios, dos romanos.
Mas quando você entra por Jesus, os romanos não poderão tocar na sua alma. Jesus, ele vai te dar a liberdade. Ele diz: aquele que entrar por mim, salvar-se-á. A salvação está estendida, a mão de Cristo está estendida para que possa te salvar nessa noite. Nenhum romano vai conseguir tocar no que é teu. Nenhum romano vai conseguir te destruir. Nenhum romano, porque você está entrando pela porta da libertação e a porta da liberdade. Jesus é libertação e liberdade. E além de liberdade e libertação, ele é também provisão. Ele diz: e encontrará pastagens. Os principais dos sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para que qualquer que soubesse onde Jesus estava denunciasse e o prenderem. Tem pessoas que, além de não quererem Jesus, ainda se tornam perseguidor da obra de Deus. Talvez eu estou falando com uma pessoa nessa noite que não seja perseguidora da obra de Deus, mas você tem fugido tanto de Jesus, você tem desejado tanto que Jesus morra logo, você tem desejado tanto se livrar de Jesus. Se livrar de Jesus, meu amigo, implica em querer matá-lo, apagar a sua luz. Se livrar dele era a mesma coisa que os fariseus queriam, os saduceus e judeus. Muitos dos judeus creram nele, mas para muitos dos judeus, quando viram o milagre da ressurreição, foi uma grande ameaça aos seus privilégios. Esse programa é uma grande ameaça a privilégio de muitas pessoas que não querem serem impactadas, serem compenetradas pelo poder dessa palavra que ela ressuscita. Não tenha medo não, meu amigo. Não tenha medo não, minha querida, de rejeitar Roma. Roma só quer te matar, roubar e te destruir. Os projetos de Roma é te levar para o inferno, é te manipular, é te dominar, te afastar de Deus. Roma nunca gostou de Deus, nunca gostou do Senhor Jesus. Essa é a palavra da parte de Deus. Programa Compromisso com a Palavra tem oferecimento da empresa Bloco Sergipano, Pessoa em Bloco, Pessoa Bloco Sergipano. Eu sou o pastor Rogério Nascimento, pastor da Assembleia de Deus Água Viva. Fica localizada ali no Sol Nascente 3, Barro Duro, Salvador, Bahia, Brasil. Um abraço a todos os nossos congregados da Assembleia de Deus. Está apenas começando esse ministério. Começamos no dia 29 de dezembro de 2021, ali no quiosque do Sol Nascente 1, fazendo essa obra. E vamos à construção do templo. Você quer fazer doação, quer dar um dízimo, oferta, passando um Pix aí para você agora para fazer sua doação. Pix 719-8833-4637. Esse é o Pix do pastor Rogério Nascimento Silva. Vou falar novamente para você poder anotar. 719-8833-4637. Esse é o Pix do pastor Rogério Nascimento. Você quer fazer uma doação para o templo? Você faz a doação e manda a mensagem, o comprovante para esse mesmo WhatsApp. 719-8833-4637. Vou esperar você pegar a caneta, o seu papel para anotar. 719-8833-4637. 719-8833-4637. Doações, ofertas e dízimos para a construção do templo. Ali o terreno nós já temos. O terreno fica ali no Barro Duro, na rua principal, perto do Sol Nascente 1, 2 e 3. 719-8833-4637. Você manda a oferta, o Pix, através do Pix, a oferta, e envia o comprovante dizendo, se identificando: olha, eu doei esse valor para a construção do templo, a Assembleia de Deus Água Viva. Quero saber se tem alguém que está ouvindo nessa noite e quer aceitar o Senhor Jesus ao invés de o eliminá-lo, de se livrar do mesmo.
Jesus te ama, Jesus te dá a vida, Jesus é o dono da vida, Jesus tem um plano de salvação para a tua vida. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, você que está aceitando Jesus como seu Salvador aí na sua casa agora. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, essa pessoa está te aceitando, Jesus, perdoa os pecados dela, coloca o nome dela no livro da vida, transforma em uma nova criatura em nome de Jesus. Liberta essa pessoa dos vícios, das drogas, dos remédios que lhes consomem. Liberta essa pessoa das alienações dos parentes, de pessoas exteriores que exercem forças ocultas sobre o seu subconsciente. Faz com que essa pessoa tenha vergonha de defender o nome de Cristo em público. Essa pessoa tem sentido vergonha do nome de Jesus, que a partir de agora ela não sinta mais vergonha do nome do Senhor Jesus. Visita os aflitos, oprimidos nos hospitais, os bêbados, os usuários de entorpecentes nas bocas diversas desse país, desse Brasil, dessa Salvador, dessa Bahia, dessa cidade de Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari, Dias Dávila, de todos os lugares onde essa palavra chega em nome de Jesus, através das ondas sonoras desses aparelhos de celulares por todo o Brasil espalhada, meu Deus. Toma nas tuas mãos as famílias, toma nas tuas mãos a todos nós, em nome de Jesus. Te pedimos e te agradecemos, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá e vou proferir a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as consolações inefáveis do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, compartilhe com todos, curta, comente. Esse é o programa Compromisso com a Palavra. Pastor Rogério Nascimento, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Água Viva, Sol Nascente, ali no Barro Duro. Deus abençoe e até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Amém.